Os personagens de A Cidade Ilhada andam num vai-vem incessante e vertiginoso, vivido ou imaginado às vezes entre Paris e Bangkok, Barcelona e Berkeley. Eu vou conversar com o autor, o premiadíssimo Milton Raton. Venha pra cá. Que editora pela Companhia das Letras, e você colunista do... Como é que o negócio de se dividir para escrever tanta coisa? Colunista do Estadão e do Terra Magazine. A gente encontra tempo, né? Vai fazer... Eu sempre digo que o tempo é uma questão de preferência, né? De sobrevivência, às vezes. Também. Mas esse livro foi escrito durante 18 anos. É porque eu escrevi os primeiros contos na década de 80, no começo da década de 80. Aliás, um dos contos deu origem ao meu primeiro romance, O Relato de um Certo Oriente. Esse conto foi crescendo, aí eu digo, não, isso aqui não é mais um conto, isso virou um romance. Mas você, quando começa, já sabe como vai terminar? Já. Eu tenho que saber o começo e o fim, senão não avanço. Aí a ponte é que... É que você... Não, tem gente que vai... Gente, olha aí, tem personagens que vão surgindo, né? Às vezes sem você saber antes, né? Isso acontece. Por causa de um, surge outro. Eu estou falando que também pela companhia, claro, como sempre, eu estou lançando um livro ainda esse ano, que é As Esganadas. E acontece isso, eu só sei começar quando eu sei como é que vai acabar. Né? Se não acontecer isso, ou se eu não tiver esses dois extremos, eu não consigo escrever. Mas isso é mais uma característica do contista, ou é uma coisa que varia de autor para autor? Porque eu já conversei com vários escritores que começam sem saber onde vai dar. Quase que um correr do pensamento, né? Stream of consciousness. Você acredita nisso? Não. Nem eu. Pelo menos para mim. Eu acho impossível. Os escritores do Nouveau Roman diziam, não, eu sento e escrevo, não tenho plano, não tenho nada, não tenho... Mentira. Conversa, os escritores mentem muito, João. Escritor, para mentir mais do que escritor, só gordo. Não comi nada, sei, tá bom. E na sua cabeça, quando você tem uma ideia, vem primeiro como aconteceu com esse romance, primeiro como um conto, e aí você diz, não, isso aqui não vai caber. Foi isso que aconteceu com o relato. O conto, depois da 25ª página, mas isso não é conto. Isso é outra coisa que eu não sei o que é. Aí eu abandonei, eu morava nessa época na Espanha. E, enfim, tinha saído, você contou a piada do general, tinha saído do Brasil por causa daqueles generais. E aí eu escrevi o meu primeiro romance, o relato começou na Espanha, depois o manuscrito foi, enfim, circulando de cidade em cidade, e acabei em Manaus, terminando o livro em 87. Eu esperei 2 anos para publicá-lo, só em 89. Você nasceu em que ano? Desculpe, você... 52. 52. Eu vou fazer 59 anos. Aliás, a minha pergunta não era para ser indiscreta, não. Eu ia perguntar aonde você nasceu e acabou perguntando em que ano. Foi só uma questão de tempo e espaço. Em Manaus, eu nasci em Manaus. Não, foi isso que me levou à pergunta, era para saber se você tinha nascido em Manaus. Eu nasci em Manaus. Agora, o coluna também depende do assunto na hora? As colunas do Estadão, do Canal 2, são geralmente recortes da memória, coisas que aconteceram comigo há muito tempo, que ficaram guardadas, porque eu acho que as crônicas me ajudam a ser menos senil, eu acho. A lembrar de algumas coisas que estavam lá no fundo do baú. Aí, de repente, surge um lance, uma viagem que eu fiz ao Alto Rio Negro em 1975.
uma visita a Dijon, que eu fiz a uma amiga em 89. Foi boa essa visita? Foi ótimo. Isso aqui está um amigo em Dijon, imagina o conto, a crônica que saiu daí. Eu aproveitei para visitar o presídio de Dijon, o presídio feminino, que tem a ver com o meu novo romance, com um livro que eu vou publicar no futuro, em algum momento. Presídio feminino. Que tem uma personagem que, enfim, que passa por aí. Eu perguntei o negócio da coluna, porque quando eu escrevia na Veja, que era uma página, né? Toda semana alguém me perguntou: do que você faz, o que dá mais trabalho? Eu falei: a página da Veja. A pessoa falou: nossa, mas eu leio aquilo em 3 minutos. Eu digo: bom, sim, para ler leva 3 minutos. Para fazer, e sabendo que toda semana você tem que ter, né, esse compromisso. Mas curioso, aconteceu uma coisa semelhante. Uma senhora uma vez me disse: eu adoro ler suas crônicas, são tão simples. A gente lê assim, eu digo simples, mas eu só não imagino quantas horas eu fico para ficar simples, né? Para ficar simples. Quem é que falou? Foi um escritor francês, acho que foi sobre Salammbô, que falou: hoje foi um dia exaustivo. Flaubert. Consegui escrever uma página do meu Salammbô. E ele era um maníaco, ele era louco, né? O Flaubert, eu acho que... Porque ele escrevia 20 vezes o mesmo parágrafo. Eu acho que ele morreu com a cabeça em ebulição, assim, porque ele não parava de escrever sempre a mesma, e depois ele se maldizia, se amaldiçoava, ele dizia: tudo que eu escrevi não presta, nada disso importa, nada disso presta. O Kafka também queria que o amigo queimasse tudo, né? O Brod, né? O Max Brod, queima isso tudo uma porcaria, graças a Deus, bem, que ele não obedeceu. Agora, o Flaubert, eu tenho a impressão que hoje ele seria catalogado, diagnosticado como transtorno obsessivo compulsivo, né? Repetia a mesma coisa de novo. Porque ele não trabalhava, ele era um herdeiro, ali ficava em uma cidadezinha da Normandia, olhando as vacas, os bois, e passava 10, 12, 15 horas por dia lendo, escrevendo. Devia ser muito infeliz no amor também, acho que nada dava certo. Não comia ninguém, ficava lá no mato, vendo vaca. Mas não tinha mais o que fazer, realmente. Mas você já jogou muita coisa fora, é verdade? Eu joguei, muita coisa que de fato não... Isso. Não, você sabe que... Não é assim, você não escreve... Mas podia deixar para os outros cortarem, não podia? o Thomas Wolfe, dizem que o editor dele, que é aquela obra maravilhosa, cortou 2.000 páginas de tudo que ele escreveu. E não se sabe se o cara era craque, se realmente cortou o excesso, ou se cortou o melhor. Porque como é que você vai ficar sabendo? É verdade, a gente nunca sabe. O Flaubert era mestre nisso. Ele que começou a escrever a arte de cortar. Eu acho que ele cortou tanto que ele escreveu muito pouco. Por isso que ele publicou pouco, né, Ju? Os antecedentes, o Balzac publicou mais de 60 livros. Mas o Flaubert era aquela coisa obsessiva, que só queria, enfim, encontrar a palavra certa, as palavras certas, e escrever era reescrever, e devia ser um chato também, né? Chato, muito chatíssimo. Já o Balzac era gordo, era bom viver. E o Balzac se dizia preguiçoso, isso aqui é engraçado. E dizem que ele passava longos períodos sem fazer nada, aí quando se trancava, não abria para ninguém, inclusive. Ele era uma máquina de escrever, eu acho. Uma coisa que não parava. E depois tinha a coisa do folhetim, de ganhar por frase, né? 10 centavos a frase, então aí aquele diálogo que se estendia para ganhar mais 10 centavos, 20 centavos. Troca, põe uma vírgula, continua mais uma frase. Continua, o Alexandre Dumas. Muito adjetivo, né? Muito adjetivo, muita repetição também. E o Flaubert acabou com a repetição, ele tinha uma certa ojeriza à repetição. Aí o Borges, que é o grande escritor argentino, depois dos quase 80 anos, ele disse: não importa repetir, pode repetir as palavras. Essa já não é uma...
Aí é a verdadeira sabedoria, né? Já no fim ele achava que isso não era enfim, um problema, vamos dizer assim, né? Falando desse negócio do folhetim, tem um inglês da época, eu não me lembro o nome dele, da época do Charles Dickens, que o Dickens fundou um jornal e convidou-o para escrever um folhetim, e ele escreveu A Mulher de Branco, The Lady in White, e que foi um sucesso extraordinário. É um livro que é um catatal, mas é sensacional, de não se pegar e não largar. E ele falou, perguntaram a ele como é que você quer ser conhecido no futuro, por que trabalho? Ele falou, não, eu quero que ponham na minha lápide o seguinte: ele é que escreveu A Mulher de Branco. Quer dizer, ele considerou realmente que era o grande trabalho dele. E tem vários livros, eu não vou lembrar o nome dele, paciência, mas era contemporâneo do Dickens. Que também escrevia... Também era outra loucura. Os borbotões e eu acho que foi o grande escritor da sociedade inglesa do século XIX. Retratou, né? A loucura, inclusive da miséria, do magistrado, dos juízes, né? Aquela casa sombria, né? É um romance terrível sobre advogados, sobre o sistema jurídico. É quase que chega quase a beirar a caricatura, né? Os personagens, de tão profundos, de tão... vai na alma mesmo, né? Jorge Amado adorava o Dickens, né? Foi um grande leitor do Dickens. Mas esse por enquanto, é o único livro de contos. Eu gostaria de reunir minhas crônicas. Pois mas dá também para reunir, né? Para reunir e publicar, enfim. Agora, eu adorei isso aqui, né? Os personagens que vivem entre Paris, Bangkok, Barcelona e Berkeley. Você conhece Bangkok? Conhece todas essas cidades? Não. Quer dizer, Paris você conhece, claro. Eu morei um tempo na França, em Paris, morei também em Berkeley, na Califórnia, quando eu fui professor visitante lá em Berkeley mesmo, né? E Bangkok enfim, faz parte de uma invenção do próprio conto, né? Mas esse livro ele é curioso porque o primeiro conto ele está ambientado na Manaus dos anos 60. Porque eu acho que é autobiográfico, porque fala da iniciação sexual do personagem. Com que idade você perdeu a sua virgindade, por favor? É mais ou menos... Eles são mais precoces do que os personagens. Não, personagens. Com 12, 13. Os personagens. Né? 12, 13. Porque Manaus é uma cidade libertina mesmo. Manaus é uma cidade... liberada. Bastante. Bastante. Nossa, por isso é que você estava falando do Caribe, Jô, dos músicos e do Pérez Prado, enfim, Manaus naquela época as pessoas ouviam a música do Caribe. Era a música por causa das estações de rádio da Colômbia. Que pegava tudo lá. Pegava e estava mais voltado para o Caribe do que para São Paulo. Era mais perto, vamos dizer, do Caribe. Meu pai, que era da Paraíba, dizia que as meias que se usavam lá vinham da Europa, porque a viagem era mais próximo do que vir do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Agora, você falou da liberação sexual de Manaus. Como é que você falou? Você falou uma cidade libertina. Libertina. Será que é daí que sai a expressão a Zona Franca? Essa é uma outra zona. Essa é uma zona... eu vou para a Zona Franca de Manaus. Mas tem que pagar, viu? Não vai atrás dessa. Quer dizer, então aqui, o primeiro é em Manaus. De Manaus, você vai para onde? Sim, aí tem um relato que se passa em Berkeley. Uma estrangeira na nossa rua. Essa é a história de uma inglesa, na verdade, uma moça irlandesa que morava em Manaus, né? Que, enfim, fazia parte lá dos imigrantes irlandeses. E a história também é uma paixão menos, vamos dizer, mais platônica do que o primeiro conto, Varandas da Eva. É um personagem que... Uma moça que o personagem via passar da janela, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, que fica admirando. Né? E chegava a masturbação? Não, né? Porque a moça estava vestida, certamente. Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre.
E tem um conto que enfim, que se chama um Oriental na Vastidão, que é uma história bonita, porque foi uma amiga minha de Belém, que é escritora também, que é a Lucinha, a Maria Lúcia, que ela morreu jovem, uma doença estranha, e ela me contou uma história. E ela me disse: Milton, eu não vou conseguir escrever essa história, mas se você quiser escrevê-lo, pode escrever. E quando ela morreu, eu fiquei pensando nessa minha amiga e na história que ela me contou, que é uma história belíssima, João. É uma história, de fato, comovente. Eu não quero que você conte, porque estraga a surpresa. Mas a surpresa. O tema gira em torno de... É uma história de amor de um pesquisador japonês que foi visitar Belém. Ela era de Belém. Eu transformei todo o cenário para Manaus. E que a conheceu em Belém. E eles se apaixonaram. E esse cara... Eu preciso contar alguma coisa. Ele... Não, então vamos deixar. Vamos deixar. Então chamam o Oriental na Vastidão. E é uma história tão comovente que as pessoas me perguntam: mas isso aí, de onde você tirou? Aconteceu mesmo? Eu digo: olha, de fato aconteceu. E ela não conseguia escrever porque havia um envolvimento muito grande dela na história, né? Eu acho que era isso. E enfim, eu dediquei o conto à memória dela. Bonito. Como é que é a história que teve uma bomba caseira que explodiu no seu colégio? E onde foi? Essa é uma história enfim, que me levou ao Euclides da Cunha. Que em 67 eu estudava no Colégio Pedro II, no ginásio Colégio Estadual do Amazonas, em Manaus, e um maluco fez uma bomba caseira e detonou a bomba, destruiu a escada, uma parte da escada do colégio. E qual era a intenção dele? Pura arruaça. Arruaça. Não era nada político, nada, enfim. E aí o diretor entrou, sabia que era alguém da nossa sala, e disse: bom, quem foi? Ninguém delatou, ninguém dedurou ninguém. E todo mundo sabia quem era? Sabia. Aí o professor de português, que era terrível, uma espécie de carrasco, ele disse: bom, já que ninguém vai delatar, vocês todos vão ler e fichar os sertões do Euclides da Cunha. E mesmo assim ninguém disse: foi ele. Não, aí ele disse: você vai fichar essa parte, você vai fichar. E o Euclides, aí desde essa época, o Euclides para mim foi um trauma. Claro, verdade, porque primeiro que eu fiquei ao mesmo tempo fascinado pela linguagem, mas era muito difícil. Então, pela primeira vez, eu comecei a consultar várias vezes o dicionário. E o Euclides parece que ficou aquela sombra terrível, né? Mas qual é a parte que te coube? O começo? Não, graças a Deus. O começo é uma pedrada. O começo é de matar. É de matar. Tem um editor americano, o Bob Gottlieb, que falou para mim: eu descobri que eu já tinha lido Machado de Assis todo, mas agora eu descobri Euclides da Cunha. Que coisa fascinante. Eu falei: que parte você está? No começo, naquela geografia. Então espera, que aí você vai ver como fica bom. Porque é uma pessoa que já se fascina por aqui. Porque aquilo... ele é um gênio verbal, né? Ele é um gênio verbal. Mas para um garoto de 14, 15 anos... Não, um garoto de 40, 50 também. Aquela primeira parte como o Freud dizia quando fazia grandes introitos ou grandes... né, prólogos enormes, e que a mulher dele disse: mas isso aqui está muito grande, vamos para o assunto. Acho que era no livro da Interpretação dos Sonhos. Ele falou: não, mas quem não atravessar a Floresta Negra não descobre o Bosque Encantado. É uma frase muito bonita, mas que inferno que é você passar ali pelo começo. O que acontece com o Grande Sertão. Quem lê as primeiras 20 páginas do Grande Sertão Veredas vai ler o livro e vai se envolver com aquilo. Agora, com o Euclides aconteceu uma outra história, por isso que ele me persegue, esse diabo. A nossa editora... Você viu o que você falou, né? Por isso que ele me persegue, esse diabo. Esse diabo, esse demônio verbal. Tá certo. E aí? Nossa editora fez uma coleção Literatura e Morte, e aí eu disse: não, eu vou escrever. Eu falei pro Luiz: vou escrever sobre Euclides. Eu escrevi uma frase e parei. Nunca mais, não saiu mais nada. Aí depois, quando eu fui a Berkeley,
uma jornalista me pediu um conto. Disse, você escreve um conto? E naquela época eu ainda escrevia, assim, de encomenda, alguma coisa. Aí eu visitava a biblioteca de Bancroft, que é uma biblioteca dentro do campo, você sabe como são incríveis as bibliotecas. E tinha livros raros, cartas, não sei o quê. E aí eu fingi que encontrei uma carta de Euclides e escrevi um conto chamado A Carta de Bancroft sobre essa carta inédita do Euclides. E um pesquisador... Essa é uma ideia maravilhosa. Pois é, aí saiu no Jornal da Tarde e um pesquisador de Euclides me telefonou para Berkeley para eu fotocopiar essa carta de Euclides. Aí eu disse para ele, ela não existe, a carta. Não. A carta é uma invenção. Você tinha que continuar essa história. Eu vou tentar, mas é muito difícil, eu posso ser preso, porque nada pode sair dessa biblioteca. O melhor é você vir até aqui e você procurar. Aí quando ele chegar, você diz, olha, rearrumaram toda a biblioteca, não sei mais aonde você vai achar. Perderam a carta. Eu adoro essas coisas, adoro esse... Não duro. De você escrever coisas sobre o que não existe como se existisse. Como se existisse. E a literatura é um pouco isso, né, João? Claro, esse jogo. Mas quando a mistura com a história, né? É que a pessoa, inclusive, teve, sem que servir de autorreferência, mas no Homem que Matou Getúlio Vargas, é uma hora que eu narro uma história que a tropa francesa foi para a batalha de táxi, porque não tinha trem, foi para o Rio Mar, foi de táxi. O general Gallieni convocou todos os táxis de Paris, encheu com soldados e foram para a batalha. E a Maria Gabriela me falou, aquela história que você inventou eu falei, não, aquilo é verdade. Parece uma maluquice. Parece uma maluquice, mas que a realidade é maluca também. Você é curador regional da Criança Esperança. Qual é a sua função exatamente? João, na verdade, seria muito dizer que eu sou isso. Eu não sou exatamente curador. Eu dei algumas ideias... Sim. Eu dei umas ideias... Sem falsa modéstia. Para o Ravel, que você conhece, Ulisses Cruz. Sim. E eles vão fazer uma coisa regional. Cada região, enfim, vai ter um filme, né? Vão filmar sobre a cultura dessa região. E eu contei muitas coisas da minha infância, a minha experiência sobre a Amazônia. Disse que a Amazônia é muito diversificada, né? Quer dizer... enfim, dei algumas ideias, mas eles fizeram o roteiro e ficou lindo. Acho que vai ficar uma coisa emocionante. E tudo que se relaciona à criança, num país tão injusto como o nosso, né, João, que há milhões de crianças que, enfim, em dificuldades, eu acho... Sem falar, né, acho que morrem, né? Acho que morrem, enfim, as crianças as mães que não têm creches, que trabalham e não têm onde colocar suas crianças. Só na cidade de São Paulo faltam 900 creches. Só aqui. Imagina, em São Paulo, agora imagina no resto. Então, eu acho que tudo isso, tudo que se faz pelas crianças brasileiras e pelas crianças de modo geral, é importantíssimo. Pode ser, uns dizem que é assistencialismo, mas não interessa. Né? Porque quem diz isso é porque seus filhos estão em boas escolas, essa frase estão bem alimentados. Fácil, né? É quase um clichê, sabe, que me irrita um pouco. Eu acho que você vê essas crianças de uma forma tão carente. É um pouco aquela frase, eu não vou dar o peixe, eu vou ensinar a pescar. Sim, mas primeiro precisa ter o pescador vivo, né? Senão... A história da cota, um amigo meu me disse, que é negro, ele me disse, eu vou esperar 20 anos para meu filho, para a escola pública melhorar? 20 anos? Não, eu quero que ele tenha um futuro melhor agora. Claro, evidente. Aí eu calei, você não pode, vai falar o quê? Ô Milton, eu vou te pedir licença para mostrar aqui sobre as doações para a Criança Esperança, tá? Pois não. Eu acho que vai ter até no telão, se eu não me engano, senão eu digo daqui. Não tem a imagem. Bom, tudo bem, também é tão fácil, né? Quer dizer, Criança Esperança para doar R$7 é 0500 2011 007, tá? Não é o 007, o espião, prestem atenção.
Para doar R$15, ligue para 0500 2011 015. Para doar R$40, ligue para 0500 2011 040. Para valores acima de 40, acesse o site www.criancaesperanca.com.br, tá certo? Milton, eu ficava falando contigo aqui, estamos botando um papo em dia de 10 anos. Eu ficaria ainda a noite toda conversando com você. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns pelo livro. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Muito obrigado.